Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa Odonto Prime, o seu programa de saúde bucal. É um prazer estar aqui novamente com vocês, falando sobre as novidades do mundo odontológico e todas as tecnologias e tratamentos que a gente tem disponíveis hoje para recuperar tanto a parte oclusal, a parte de mastigação, quanto a parte estética, né? Devolvendo sorrisos, devolvendo autoestima e tudo mais. Hoje a gente vai falar sobre um caso de reabilitação total de porcelana superior, envolvendo aí implantes, coroas, dentes individualizados de porcelana, e vamos falar também de um caso de protocolo carga imediata, então devolvendo toda a parte oclusal, mastigatória para essa paciente e também rejuvenescendo um pouquinho a estética dela. Vamos ver? Isso aí. Então esse primeiro caso é um caso que vai envolver toda essa parte de reabilitação. Como? Com tratamentos sobre dentes e com tratamentos sobre implantes. Então a reabilitação nessa região onde tem essa falta de dentes, a gente vai estar fazendo primeiramente os implantes e na sequência a reabilitação com a prótese sobre dente e sobre os implantes juntos. Então essa paciente, ela já tinha toda essa região aqui reabilitada há alguns anos, feitos esses trabalhos em cerâmica, e aí às vezes chega uma hora, ou então até pelas quantidades de informações que a gente tem hoje em dia, os pacientes também acabam tendo aí a necessidade ou veem o que dá para ser melhorado e vão atrás. Então essa paciente se incomodava com o seu sorriso, ela tinha, no caso, até que recentemente feito um trabalho que ela não estava contente com o resultado e, logicamente, toda essa outra parte anterior. Esses dentes aqui da frente, feitos talvez em etapas ou fases diferentes, não seguindo aí uma harmonia no que diz respeito à parte do tecido gengival. Logicamente, trabalhos muito antigos, era uma odontologia de uma outra época, com outros recursos, com outras possibilidades, então a gente não tem nem como julgar o que foi feito ou não. A gente tem hoje a realidade dos dias de hoje, o quanto que a gente pode melhorar. E logicamente a parte aqui, esse lado posterior, esse comprometimento já desse dente, então numa foto seguinte eu vou mostrar de que forma foi reabilitado, com tratamentos aí que são feitos bem antigamente. Hoje em dia isso acredito que nem é mais ensinado nas faculdades de odontologia, mas são tratamentos que se faziam aí antigamente. Então é uma vista um pouco mais aproximada, alguns detalhes que a gente percebe com relação à falta hoje em dia já do contorno próximo da gengiva, ela acaba descascando, esse trabalho foi feito com acrílico na parte externa do metal, aqui logicamente já uma retração. Que se usava muito metal, sim, né? Sim, então sim. hoje a gente preconiza tudo a porcelana pura, Tem casos que a gente vai acabar utilizando pela própria necessidade, mas tem que ter um bom acabamento, entendeu? Só que o acabamento também é decorrente do bom preparo do dentista, de uma boa higienização do paciente, então é um conjunto de fatores. Uma outra imagem, tá? Que nem eu comentei, esse caso aqui, essa região, ela tinha recém terminado o tratamento, só que em função do posicionamento que foi dado para os implantes, ela tinha aí o sonho de poder ter esses dentes individualizados, só que não foi possível, então ela acabou tendo aqui sobre 2 implantes, ela tinha 4 dentes, e é o que ela não estava também de acordo e satisfeita. Então a gente teve que fazer um novo planejamento ali, cirúrgico também, que eu vou mostrar para vocês. E o outro lado aqui um pouco mais visível, isso aqui se chamava então antigamente as próteses veneer, então elas eram feitas todas de metal, e só a parte que supostamente era estética, que seria a parte de fora dos dentes, era feito um revestimento, e no caso um revestimento em acrílico, nem em cerâmica. Aqui embaixo ela tem ainda tratamentos que são daquela época, de coroas totais metálicas. É o que se falava na época, o que se tinha na época, era o que dava mais longevidade, durabilidade, mas logicamente com comprometimento total da parte estética, o que hoje a gente não pode mais admitir com os materiais tão resistentes quanto, e aí logicamente totalmente estéticos. Aquilo que eu falei para vocês, olha, se dava aí uma prioridade na parte que era visível, mas a parte interna, tudo metal. Hoje em dia, acredito que nem nas faculdades, mas isso a gente acaba imaginando que se faça ou indicando para algum paciente. Mas é o que ela tinha feito naquela época. Então a gente vai aqui para a avaliação da tomografia, pensando aqui no planejamento de implante nas regiões faltantes, então a gente percebe que falta aqui, então como eu comentei para vocês, ela tinha aqui 2 implantes, e nesses dois implantes fixados 4 dentes, o que ela não estava de acordo, satisfeita, mas era talvez da que forma que o dentista na época pôde fazer os implantes ou do que ele tinha de possibilidade de colocação de implante de osso para colocação de implante naquela época. Então a gente fez uma avaliação, numa conversa com a paciente, como era muito
sonho dela de ter individualizados, e numa avaliação da tomografia a gente percebeu que um dos implantes, aquele lá do meio, ainda estava para fora do tecido ósseo. Ela começou a relatar que sentia um desconforto lá em cima na gengiva, é porque o implante estava fora da posição. Então, logicamente, a gente indicou a remoção desse implante. Como a gente percebe aqui, ó, o implante está para fora do osso. Então, a gente fez a remoção do implante para a colocação de um novo e numa posição melhor. No outro lado, ela tinha uma trinca numa raiz, que também, infelizmente, numa situação que nem essa, a gente não tem a possibilidade de reabilitar esse dente. Tem que fazer, então, a extração da raiz, e aí, no caso dela, deu a possibilidade de colocação de implante imediato. Então, a gente proporciona para essa paciente um provisório que lhe dê uma condição um pouco mais favorável, um pouco mais de equilíbrio com relação a um conjunto mais harmônico com todos os dentes, que nem a gente sempre comenta e vem falando, quando os provisórios são grandes e são extensos, tem que existir uma cooperação muito grande do paciente no que diz respeito a uma boa higienização. Então a gente orienta da melhor maneira, indica os melhores produtos, os melhores enxaguatórios para poder manter essa gengiva bem sadia. Mas a gente já então está com todos os dentes aqui preparados e com os provisórios instalados. Então nessas condições me dá então a chance e a possibilidade mais fácil de fazer as cirurgias de implante. Então eu faço a remoção do provisório, eu posso fazer cirurgia de implante e na sequência eu recoloco o provisório. No caso dela, em específico, a gente acabou utilizando os implantes da Straumann. É um implante de uma marca importada, uma marca suíça, que me dá um tempo de pós-operatório então muito menor. Então, ao invés de esperar o que é às vezes preconizado por outros fabricantes, 4 ou 6 meses, os implantes da Straumann me dão um tempo de 21 dias, dependendo do tipo de implante, ou então até 42 dias de pós-operatório. Então acaba sendo um procedimento bastante rápido. Então na sequência a gente tem já os dentes preparados, a gente faz um refinamento dos preparos. Aqui então numa conversa com a paciente a gente define também que tipos de materiais a gente vai acabar utilizando, porque ela tem aqui uma gama de substratos, de cores dos remanescentes dentários muito grande. Remanescente de dente, mas sem restauração, pino metálico, manchas nos próprios dentes, outro pino. Quais são as possibilidades que a gente tem de mascarar isso? Lembrando que a gente tem trabalhos sobre implante, então os materiais ainda sobre implante, a maioria deles ainda são metálicos. Então, cada caso tem a sua indicação. Então, no caso dela, eu vou mostrar para vocês de que forma a gente conseguiu abordar para criar, então, uma harmonia, para que eu tenha um fundo semelhante, para que eu possa aplicar uma cerâmica e que ela também fique homogênea em todos os dentes que a gente vai estar trabalhando, tanto sobre dentes naturais, dentes com tratamento de canal restaurados, dentes com pino e sobre implante. Então eu tenho bases totalmente diferentes e eu tenho que criar a parte estética totalmente homogênea. Uma vista oclusal, da onde a gente tem implante e da onde a gente tem dente preparados, tá? Que vão ser feitos então aqui de uma maneira mais individual. Esse implante aqui dela está numa posição que era o que ela tinha, então de todos que ela tem aqui são implantes da Straumann, esse aqui é o implante que ela já tinha, e a gente mesmo assim percebe que ele está numa posição que não é ideal, só que não tinha nesse caso como a gente fazer a remoção daquele implante para a colocação então de 2 implantes numa melhor posição, porque ela não teria mais a possibilidade em função da perda óssea naquela região. Então se faz então, que nem eu falei, todo um condicionamento gengival, um capricho, um carinho aqui no acabamento dos provisórios. A gente nessa fase tenta individualizar eles o máximo possível para que o paciente consiga higienizar nesses espaços e para que tenha a gengiva bem sadia. No provisório a gente faz um alívio, porque já está com um componente que também está ajudando na cicatrização do tecido gengival. Então agora uma etapa bem importante do condicionamento. Que nem a gente vem sempre comentando nos outros programas, o tecido gengival é parte importantíssima no resultado final do trabalho e é como se fosse a moldura do nosso dente. Então tem que estar numa situação muito favorável. Na sequência que a gente faz então a moldagem, que é o envio desse trabalho para que o técnico possa concluir, a gente já também manda algumas outras informações, a escala de cores que a gente quer aqui para a aplicação, nós chamamos que está de cabeça para baixo, porque a gente está tomando a cor em cima de uma escala da Vita, que é uma escala internacional e uma escala universal, com base nos dentes que ela já tem, que é uma referência muito boa para a gente poder trabalhar. Se manda aqui uma quantidade grande de informações, porque também o técnico, com essas imagens e com as mudanças de contraste que ele faz aí nas fotos, ele consegue perceber ainda mais detalhes de qual seria a melhor indicação de cor de dente para aquela região. Então aqui já devidamente limpo, pronto para a gente poder fazer aqui as etapas de moldagem,
colocação de fio. Esse fio nos ajuda e nos auxilia num pequeno afastamento entre o dente e a gengiva, para que a gente tenha aqui um espaçozinho de adaptação de material, para que o técnico também possa fazer o trabalho com maior refinamento de detalhes e para que tenha sempre a percepção que a gente consiga sair lá de dentro do tecido gengival. Esses componentes aqui em vermelho são componentes que vão me dar a possibilidade de transferência da posição dos implantes em boca para um modelo de gesso. Tá? Então os trabalhos agora já vindo concluídos do laboratório. Então essas são as cerâmicas dos dentes anteriores. A gente está aqui então trabalhando com metais sobre implante. A gente também fez isso sobre os dentes anteriores, para que a gente criasse uma harmonia na parte interna e aí o resto da aplicação da cerâmica pudesse ser totalmente homogêneo, sem a gente ter às vezes um tipo de material e uma cor, às vezes, mesmo que a cor das porcelanas fossem iguais, só que se o fundo dele for diferente, a gente pode criar uma diferença aí muito grande. A gente está indo agora para a etapa das provas aqui, já aqui fazendo a parte posterior, uma prova para que a gente visse aí como a gente já começa a criar uma harmonia, já com os dois dentes também anteriores aqui colocados, faz-se uma checagem juntamente com o paciente para que ele possa avaliar, e assim então hoje em dia são os trabalhos que então tem trabalhos metálicos. A gente faz aqui um acabamento na parte anterior diferente da parte interna, para que a gente tenha maior quantidade de cerâmica na vista anterior, tá? E que não haja nenhum comprometimento, às vezes, por retrações nessa parte anterior. Sobre implantes, então a gente consegue ter aqui um posicionamento ideal desses que a gente acabou refazendo, porque a gente fez eles planejados dentro daquilo que a gente queria, e aqui, logicamente, que a gente manteve. Eu poderia ter feito aqui um dente molar, mas a gente preferiu fazer numa sequência como se fosse simulando 2 pré-molares, tá? Na sequência a gente fecha aqueles orifícios na cor do dente, então a gente restaura eles, então isso fica totalmente imperceptível. E a gente então acaba reabilitando o sorriso dessa paciente. Então a gente acaba tendo aqui a possibilidade agora de ter dentes totalmente individualizados, numa situação totalmente favorável para a higienização, totalmente articulado. A gente percebe que a gente tem que fazer o ajuste em alguns pontos quando são trabalhos muito grandes, mas hoje em dia a paciente está numa situação extremamente confortável e feliz, tá? É totalmente grata e satisfeita com o resultado que a gente pôde atingir. Lógico, no caso dela, teve que passar por intervenções cirúrgicas, infelizmente até de remoção de implante, mas quando a gente chega num resultado assim, tudo vale, é gratificante e com certeza, como a paciente mesmo disse, ela passaria por tudo novamente para poder chegar nesse tipo de resultado.